Jornal da Manhã. De volta com o nosso Jornal da Manhã, edição especial de sábado, e quem participa conosco agora é Edgar Miguel. Edgar, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Edgar. Bom dia, Pitólio, bom dia a todos aí da bancada. Pena não estar aí com vocês. Exatamente, pena mesmo. Éden aqui conosco também, o Éden que sempre traz a primeira provocação para essa nossa conversa, né, Éden? Exatamente. Preparou a de hoje? Claro. Infelizmente, a provocação de hoje é uma provocação que vai fazer nos refletir bastante. E é um tema que sempre é recorrente aqui, porque infelizmente a gente não aprendeu ainda a trabalhar esse tema enquanto pessoas, enquanto seres humanos. A cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, foi palco de protesto que reuniu milhares de pessoas na noite da última terça-feira, dia 26, um dia após a morte de George Floyd, um homem negro que foi morto durante uma abordagem policial. Essa abordagem policial, e as imagens correram o mundo, mostra um policial que é branco. Ele foi filmado enquanto o Floyd, um homem negro, estava deitado no chão, com as mãos para trás, já algemado, e o Derek Chauvin, que é o policial branco, ele estava com o joelho no pescoço desse homem, o Floyd, e esse homem pedia, implorava, suplicava, porque olha, não estou respirando, tira o joelho do meu pescoço. Ou seja, ele já estava imobilizado. Pessoas que estavam na rua filmaram essa abordagem. O policial ficou com o joelho no pescoço por mais de 7 minutos e, infelizmente, o senhor Floyd foi morto naquele momento. Esse policial já está preso, é um policial agressivo, segundo constam as informações, mas o que chocou o mundo foi que este policial não teve tolerância, ele não teve empatia, ele não teve respeito a um ser humano. Não vamos trazer aqui a questão se o Floyd era de fato um bandido, era de fato um marginal. Essas questões, elas acabam no momento em que a polícia consegue fazer o trabalho dela, que é o de prender. A polícia é constituída para prender as pessoas, tirar de circulação. Se eles forem marginais, a justiça julga e eles cumprem a pena. Essa é a regra nossa. O que impactou o mundo, e aí gerou manifestações, está gerando manifestações, melhor dizendo, queimaram a delegacia da cidade, entre outras manifestações, pessoas foram presas, inclusive ouvindo a Jovem Pan hoje de manhã, o relato de um jovem que foi morto durante essas manifestações, que mostra que nós ainda estamos muito longe daquilo que pregam os principais filósofos, os principais mentores, se colocarmos Jesus Cristo como Deus, até o próprio Deus que veio aqui dizendo sobre o amor e a tolerância. Então a minha primeira provocação, meu caro Edgar Miguel, é sobre tolerância nos dias de hoje, tolerância na nossa vida, tolerância que nos fazem, e muita gente viu aquela imagem de um homem sendo morto na frente de várias câmeras e não teve, inclusive, a empatia. Ah, morreu porque era bandido. Mais ou menos por aí. Bom dia, Edgar. Bom dia, Éden. É tema profundo, de fato, né? E eu acho que, assim, esse tema precisa voltar muitas vezes, porque precisamos dele, né? Nós precisamos refletir sobre aquilo que nos faz falta. A tolerância à diferença, a tolerância ao que eu não sei, né? Tolerância é uma palavra que fala de uma flexibilidade, fala de uma flexibilidade realmente em relação a tudo que me incomoda, tudo que não sou eu, não é? Mas eu acho que o começo desse processo, desse aprendizado, ele parte exatamente daí. Se eu não sei o que e quem sou eu, como que eu vou tolerar aquilo que eu desconheço tanto quanto? Que é o outro, que é o diferente, que está fora do meu universo. Né? Há pouco vocês falavam de qual é o meu mundo, né? O Pitoli colocou muito bem para a nossa reflexão de que muitos de nós vamos mais a São Paulo do que a um bairro ao lado da nossa casa. É a mais pura verdade, não é? Veja, nós
não conhecemos o nosso mundo de fato. E a gente precisa tomar posse do nosso mundo. Olha só o trecho que a gente tem que caminhar, né? Então, assim, o começo da tolerância, no meu entendimento, ele não é assim, eu compreender o outro. Isso já é o final, no meu entendimento. O começo da tolerância está em eu tomar posse do meu mundo, de quem sou eu, de como eu funciono, o que está acontecendo comigo. Porque, assim, esse policial que cometeu essa bobagem, para dizer o mínimo, né, muito mais do que isso, essa tragédia que ele fez, ele tem as suas motivações. E veja, eu não estou justificando coisa alguma. Eu estou procurando entender. Procurar entender faz parte do processo de tolerância. O que o moveu? Ele não fez isso se ele não estivesse motivado por alguma coisa. O que move a pessoa a imobilizar uma outra pessoa, a não observar se o que ele estava fazendo era excessivamente agressivo? Ele poderia simplesmente ter algemado a pessoa que estava ali embaixo do joelho dele. Pronto, acabou. Algema, imobiliza. Existem tantas formas, o treinamento dele mostra como fazer isso, tanto que ele o fez, né? Então, o que o moveu? Né? O que ele estava buscando? Sobre o domínio de que forças? Né? E aí eu não estou falando de forças ocultas, nem forças espirituais, não estou falando nada disso. Eu estou falando de que forças íntimas moveram essa pessoa, porque esse policial também é uma pessoa, né? Também está sob influência de um conjunto de questões sociais, íntimas, sentimentais, né? Quais as demandas dessa pessoa? Então, assim, a tolerância, e aí voltemos ao nosso mundo, para que a gente tente tomar posse do nosso mundo, que o nosso mundo, do que mundo que eu estou falando? Eu estou falando primeiro do meu que está dentro de mim. Esse, para mim, é o primeiro dos mundos e o mais importante. Depois, o mundo familiar, o mundo que envolve as fronteiras da minha casa, né, ampliando o mundo profissional. Nós temos muitos mundos, né? Então, assim, o que está acontecendo com o meu mundo? Que nível de lucidez eu estou tendo para compreender o que está acontecendo dentro dos meus espaços? Porque, assim, o grande alerta que esse acontecimento lá nos Estados Unidos nos traz é a pergunta que eu devo fazer a mim mesmo, como está a minha tolerância? Né? Como está a minha compreensão sobre as coisas, o meu entendimento sobre como eu estou funcionando? Porque, assim, nós que consideramos um absurdo o que essa pessoa fez, esse policial fez, precisamos nos perguntar, eu faria muito diferente na situação dele, na posição dele, vivendo sobre as forças que atuavam nele? Estou falando forças íntimas, sentimentos, motivações, preconceitos. Essas são as forças a que me refiro. E eu? E se eu estivesse em uma posição parecida, não igual, né, como eu agiria? Teria tolerância? Teria mais, menos? Como eu estaria funcionando? É para isso que essas situações precisam ser aproveitadas. Não é para a gente ficar chocado e ponto. E vamos ficar chocado com a próxima notícia que virá daqui a 10 minutos. Né? Nós precisamos trazer significados no nosso mundo a isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Senão tudo fica banal. Senão tudo fica mais uma notícia e a gente cai numa inconsciência brutal, né? Num atordoamento hipnotizador onde nada significa coisa alguma, onde tudo se vulgariza, né? Então, assim, temos tolerância com as coisas que não estão como a gente quer, com as pessoas que estão conosco, temos tolerância com a nossa imperfeição, né? Com as nossas dificuldades, nós temos tolerância sobre isso. Então, eu acho que o tema que você traz, que aconteceu já há alguns dias, levanta essa questão. E veja, não precisamos nem ir muito longe,
né? Nós estamos mostrando ao mundo o quanto somos intolerantes, né? Basta ver a polarização, a quase impossibilidade de discussão que a gente atualmente tem sobre qualquer assunto. Isso, né, Éden e Pitoli? Eu me lembrei daquela pessoa que fala assim, olha, eu sou da paz. Eu sou realmente um cara muito da paz, só não pisa no meu calo. Edgar. Até eu sou da paz. Olha, só não me provoca. Eu sou um cara da paz, só não me tira do sério. Como é que é isso, né? Agora, Edgar, eu não sei, tem um livro de um amigo meu que tem um determinado trecho, não sei se pode chamar de capítulo, mas dentro do capítulo tem uma partezinha lá chamada Caminho com Harmonia. Você conhece? Já ouviu isso? Caminho com Harmonia. Aí esse meu amigo coloca ali, esse meu amigo chama Edgar Miguel. O seu xará, inclusive, Edgar. Puxa, conheci-lo. Parecido com ele, inclusive, né? Inclusive, fisicamente parece. Já tô achando que é você, viu, Edgar? Mesmo corte de cabelo, inclusive, diz o Thiago aqui. Olha, é bem comum esse corte de cabelo. O Thiago pode falar, ele tem condição. Frequentam o mesmo barbeiro. Edgar, você coloca no teu livro, num trecho chamado Caminho com Harmonia, e você usou o exemplo do Rio. O Rio, não o Rio de Janeiro, o Rio, né? Ele tem um curso para que ele desague no mar, ele conta com as margens para que ele tenha um leito, né? Parâmetros, limitadores ali para aquela água poder correr. E a nossa vida, a gente precisa se entender com isso. E não é com... Veja, não é com conformidade, não é se conformar, não é simplesmente achar que eu tenho aquela lá e acabou, minha vidinha é isso aqui. Não, longe disso, longe disso. Né? A gente vê, por exemplo, o que o Rio São Francisco faz lá na região nordeste do Brasil, né? o que o Rio Tietê faz, né? Um rio endorreico, né? Corre para dentro do estado, ao invés de correr direto para o mar, vai lá para o Paraná para depois encontrar a Bacia da Prata e o Rio da Prata e depois ir para o mar. Quer dizer, são rios, né? Que têm suas margens, mas encontraram formas diferentes de correr. Sim. Será que a questão da tolerância não significa que a margem está baixa, a gente está transbordando muito rapidamente, a gente precisava reavaliar isso, a nossa margem, né, para suportar, né, essa maior vazão de água sem fazer com que esse transbordamento complique a vida dos demais? Será que a margem não está baixa demais? Mas muito boa essa analogia, hein? Muito boa. A gente vive brigando com os limites, né? Vive brigando com os limites. Limite bem rompido é limite compreendido, né? É possível dizer que os limites existem para serem rompidos? Não sei, é preciso analisar com questão. As fronteiras de um rio, como você bem ressaltou, são limites ao rio, porque sem a margem, o rio não chega ao mar. Não chega, ele vira uma poça d'água gigante, né, que se espraia e se perde em inutilidade muitas vezes. Um brejão. Então, assim... Oi? Um brejão, um pântano, né? Exato, vira um pântano, né? Exatamente. Que também tem a sua utilidade, mas é outra coisa. Aí a gente pensa em outra situação. Agora, para chegar ao mar, né, que é a grandeza, né, nós precisamos... Os limites nos fazem um bem, talvez difícil de ser avaliado. Eles precisam ser rompidos, eles precisam ser mudados de lugar, talvez eu possa dizer. Eles precisam ir para mais longe, para que eu tenha mais espaço. Mas, assim, eu sei ocupar esse espaço, juntando os nossos assuntos? Eu sei ocupar o terreno que o aumento do limite me deu? Não sei. Não sei se sei. Né? Só quando eu compreendo a grandeza do limite. Então, assim, eu penso, Pitoli, que a intolerância tem a ver ao considerarmos que os limites são nossos inimigos, né? E não atuam a nosso favor, né? Sim, eu insisto, é muito interessante a busca da humanidade em romper os limites. Extremamente válido, né? Mas eu insisto, eu acho que romper limites não é uma boa coisa a se fazer, mas assim levar os limites mais para longe, aumentando a minha área de atuação,
Mas do que adianta eu mudar a minha cerca de lugar se eu não tenho condição de tomar posse do terreno conquistado? E aí ele vira, muitas vezes, veneno contra mim, né? Porque aquela área que eu não tomei posse, ela cresce de forma desordenada, né? Ela vive sem organização e ela pode trazer para mim grandes prejuízos, pode atrapalhar o que eu estou fazendo, né? Você sabe o que significa não tomar posse de um lugar. Ele cresce à revelia, né? Numa condição selvagem, sem utilidade, né? E a gente precisa pensar que os nossos mundos, a gente precisa tomar posse exatamente para que eles tenham utilidade. Senão eles podem se virar contra a gente, podem se revoltar contra o nada que nós fizemos para ele. Então, a intolerância tem muito a ver com a questão dos limites, né? E aí, isso é muito, muito bom você ter colocado dessa forma, porque parte das forças com que nós lidamos nas horas da agressividade, como no caso do policial e de outras tantas que a gente faz, é porque a gente pensa que agora eu cheguei na hora onde eu vou romper os meus limites, aonde eu vou mostrar que eu mando. E eu digo o seguinte, eu quero ver a gente mandar com limites, né? E isso tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, onde parece tão bom a gente romper os limites da lei, né? Onde parece que ter coragem é fazer isso, e ter coragem é desrespeitar, né, o acordo social, né? E eu digo que não. Eu quero ver a gente fazer o certo dentro dos limites, porque para isso que é preciso ter coragem. Porque agir fora dos limites, qualquer um faz. Qualquer um faz. Aliás, os bandidos estão todos aí fazendo isso permanentemente, né? Agindo, tendo sucesso nas suas empreitadas, fora dos limites. Isso qualquer criança faz. Os adultos, de verdade, eles respeitam os limites por considerá-los úteis, por compreendê-los e conseguem fazer o que precisam fazer. Esse é o desafio que nós temos agora. Se é que somos uma sociedade madura e adulta, e a situação atual está nos experimentando quanto a isso. Somos uma sociedade madura, né? A maioria, ou muitos, não importa a maioria, né? Muitos, cada um de nós é o que importa. O que nós estamos fazendo em relação aos limites? Como nós estamos agindo? Essa é a questão colocada nos momentos atuais. Numa analogia, uma outra que faço, Edgar, com relação à gestão das nossas vidas aí, eu sempre falo o seguinte, um bom gestor, ele se mostra realmente um bom gestor quando ele precisa fazer muito mais com muito menos, né? Ele precisa produzir mais com menos recursos, na escassez. Ali se mostra, ali se forja um grande líder, um grande gestor, né? E eu sempre falo o seguinte, me dá vintão, aquela notinha de 20 para eu ir ao supermercado para garantir o almoço da minha família hoje, e me dê R$1.000 para eu ir à compra hoje. Veja, eu sou o mesmo Alexandre, o supermercado é o mesmo, só que ora eu entro com R$20 e eu preciso alimentar a minha família, ora eu entro com R$1.000 e fique à vontade, pode gastar. Muito provavelmente a minha atenção, a minha responsabilidade, o respeito diante daquele dinheiro que é curto, que é escasso, faça que eu use ele muito bem. Eu preciso cuidar da minha família. Ao mesmo tempo, aqueles milão que estavam ali esbanjando, sobrando, me faça adquirir e comprar coisas que muito provavelmente apodreçam na despensa, porque eu comprei sob o impulso e sob o impacto de algo que não me limitava. E não tinha limite. Pô, quem quer ir com R$1.000 ao supermercado hoje? Muitas vezes para fazer besteira. Então, dentro de um mesmo supermercado, com as mesmas margens do rio, só que o tamanho da minha boia de 20 é de um jeito, da boia de milão é outra, Edgar. Não, você colocou muito bem, né? Porque você trouxe para a realidade aqui. E Pitoli, já que você falou de gestão, eu vou inclusive para as empresas. Eu estava conversando essa semana com um amigo
de Porto Alegre, grande amigo, e a gente estava conversando como é fácil o empresário fazer bobagem quando ele tem muito dinheiro. Sim. Como é fácil a empresa errar quando ela tem recursos amplos, né? E é por isso que a gente precisa compreender o limite. Ah, eu só tenho R$20. Olha, quando a gente pensa que existem famílias que vivem com um salário mínimo, a gente precisa refletir sobre o tamanho da criatividade, o tamanho do critério, o tamanho do bom senso que essas famílias têm, muitas para viverem relativamente bem. E eu não estou dizendo que a gente precisa achar ótimo elas viverem com um salário mínimo, não estou dizendo isso, mas eu fico refletindo se eu sou capaz. E eu penso que sim, sou capaz. Posso não saber como, mas sou capaz de aprender. Então, assim, é preciso olhar com mais leveza aos nossos limites. Com mais leveza. E, assim, chamando a atenção de que nós temos grandes livros da sabedoria, né? Eu vou citar a Bíblia ou o Velho Testamento, não sei onde está isso. Lá tem uma parte que diz assim: pedirei contas da tua administração. Né? Tem outro pensador que diz assim: se o nosso corpo, dizer para nós mesmos se nós estamos administrando o bem ou mal, talvez a gente ouça o que não quer. Né? Então, assim, nós temos recursos à nossa disposição, um deles, o mais precioso, apesar de muito grande, ser o tempo, né? Ele é um limite também, né? Nós temos um limite de tempo para as coisas. É imperioso que a gente trate os nossos limites com o respeito por eles, que eles precisam ter, porque eles estão a nosso favor. Esse é o paradigma que precisa ser mudado. Ter R$20 muitas vezes me salva. Me salva. Ter pouco dinheiro para o empresário, às vezes, o salva de depois ter que arrumar as besteiras que fez. Entrar no mercado com R$1.000 para muitas vezes comprar bobagem e consumir bobagem, né? Muitas vezes acaba nos estragando. Eu não estou dizendo que é ruim ter bastante recursos, mas muitos recursos precisam ser usados com muito mais sabedoria. E é por isso que a gente precisa, voltando, tomar conta do nosso mundo. Olhar para o limite, ou olhar para a amplidão do limite. Eu tenho R$1.000 para fazer uma compra. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? Né? E isso tem a ver com tolerância. Porque se eu não sei lidar com 1.000, eu não saberei lidar com 20. E aí a minha intolerância vai na lua, né? Porque eu vou me revoltar. E a revolta, na situação que eu vivo, é necessariamente uma imaturidade que a gente tem. Fala, Eden. Trazer essa questão da tolerância e do limite para a nossa seara, falamos até agora da seara privada, falar sobre a seara pública. Quando nós vamos fazer esse exercício daqui a pouquinho, votamos em alguém, muitas das vezes este eleito por nós, ele se senta e fala assim: não, mas eu fui eleito por tantos % da população, tive não sei quantos mil votos, por isso eu me sinto tranquilo para fazer o que eu quero. A margem deste rio, que é o rio de quem exerce o poder público, se chama lei. O limite de quem exerce esse poder público se chama lei. E ele não pode contrariar, porque os votos que ele recebeu foi justamente para poder administrar com sabedoria o pouco recurso e fazer com que aquele recurso atenda a maioria das pessoas, que aquele almoço aumente para todas as pessoas. É importante a gente entender que o discurso, e essa conversa que nós estamos falando hoje, se enquadra muito bem nas questões práticas da nossa vida enquanto coletividade. Nós temos que entender qual é o meu limite individual, e você fala muito bem sobre isso, e qual é o meu limite coletivo. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a coletividade, os limites que a coletividade nos dá, que normalmente nós chamamos de ética.
Normalmente chamamos de ética. É. Sem dúvida, Éden. Olha, Éden, o viver no social, às vezes eu penso, é só para os fortes. Porque é uma oportunidade de aprendizado infinita, né? E às vezes eu olho para a gente e eu vejo, e eu me incluo, hein? Por favor, não me considero superior em hipótese nenhuma a ninguém. E eu nos vejo enquanto sociedade, ou seja, enquanto... Eu não gosto de usar muito a palavra sociedade, porque a sociedade é um sujeito indeterminado, né? Então eu vou me especificar. Que enquanto cada um de nós na sociedade, né, parece que nós somos crianças brincando num parque de diversão, né? Crianças inconscientes, crianças muito pequenas, né? Crianças que mal enxergam o outro, né? Crianças que só enxergam o próprio umbigo, não é? Então, nós estamos vivendo um grande aprendizado, né? Esse jogo brutal assim, gigantesco de forças, que é o tecido social, que é o que cada um pensa, o que cada um faz, inclusive, é de uma riqueza, é uma grande escola, né? E, assim, eu tenho a impressão de que o grande aprendizado do momento não seja para aqueles que não querem cumprir a ética. Eu acho que este momento que nós estamos vivendo é para aqueles que querem cumprir a ética. Eu tenho a impressão que este é o exercício primordial do momento. O momento está perguntando àqueles que querem cumprir a ética, que querem cumprir a lei, que querem manter o acordo social e melhorá-lo, evidentemente, porque ele necessita de melhoria. Ele está perguntando àqueles que querem ser éticos se serão éticos, se agirão com ética, porque é assim que amadureceremos. E só seremos éticos ao agirmos com éticas, porque falar é muito fácil, sempre, né? Então, assim, nós estamos vivendo num momento fantástico, onde a gente não pode, inclusive, confundir tolerância com permissividade, né? Em permitir a permissividade. A tolerância... Tem uma frase que diz o seguinte: para quase tudo a gente pode dançar conforme a música. Nos valores e princípios, não. A gente não pode dançar conforme a música. Nesse, a gente não pode ser tolerante, né? Principalmente conosco mesmo, porque tem que partir de mim, né? Como que eu posso ser capaz de cobrar qualquer tipo de ética, de tolerância, dos valores de alguém, se eu não sequer tento, se eu não sequer penso nele, se eu não sequer me esforço? Como? É de uma incoerência brutal. Então, a minha coerência, a coerência que cada um de nós procura ter na sua vida, repercute poderosamente nos círculos concêntricos de todos esses mundos e chega nas esferas mais altas e mais distantes da nossa sociedade. Então, nós precisamos, gente, no meu entendimento, coloco para reflexão geral, nós precisamos dar valor aos microcomportamentos, aos micromundos que a gente vive. Todo mundo está nos observando. Tudo que eu falo, penso e faço, né, está sendo colocado para o mundo observar. E isso influencia, ajuda, agrega ou atrapalha. Mas, Edgar... Então, assim, o grande desafio de hoje é a gente viver no mundo que a gente está em busca dessa nossa ética. Ótimo. Quando você coloca o mundo que a gente está, me ajuda. Vou só fazer um remember aqui, um flashback. Acho que é importante para contextualizar. Edgar, vou chutar aqui, há 30 e poucos anos, talvez 40 anos, a pessoa sequer tinha telefone em casa. Sequer tinha telefone em casa. É verdade. Muitas vezes ia a pé para o trabalho, que trabalhava próximo à sua residência, né? Uhum. Outras vezes com o seu próprio carro.
às vezes no coletivo, mas não tinha nem telefone em casa. Sim. Aí chegou o telefone custava um carro. Plano de expansão custava um carro, um telefone para você ter na sua casa. E você... Era um investimento, né? Sim, era um investimento. E você não passava esse telefone para as pessoas menos próximas. O teu telefone era o seu telefone. Tocar aquele telefone no momento inapropriado, tirar o seu sossego, era inimaginável. Quem tem o meu telefone? Um grande amigo, meu familiar, pessoas próximas, tal. Ok. Avançamos. Início dos anos 90, chega um tal de celular. Celular que nem SMS mandava, você mandava via pager, via qualquer coisa lá, mas celular nem isso fazia, ele simplesmente ligava. Só que ele ligava e custava para quem recebia também. Então ele até aí guardava o seu número, pouco divulgava o seu número, porque ele pagava para receber ligação. Gastava quem ligava, gastava quem recebia. Então você não divulgava, lembra aquilo? Porque meu celular não passa para ninguém. Meu celular, você acha meu celular? Vou passar para alguém e tal. Aí, meados de 96, 97, a tal da internet chega. Final dos anos 90, entramos num outro mundo. Um mundo da exposição, da informação, com os chats, as salas de bate-papo. Que até ali não tinha rede social. Sim. Mas já havia uma exposição. As pessoas começaram a se mostrar. Mas muitas escondidas por codinomes. Né? Sim. O bonitão da Bela Vista. Quem que esquece, né? Mas era você, Pitoli? Eu nunca soube. Não, era o Pinguim. Era o Pinguim. Eu tenho espelho em casa, Edgar. Aí, logo na sequência, em 2005, o tal de Orkut. E aí, bem-vindo Mundão. As pessoas começaram a se mostrar como elas nunca se mostraram. E provavelmente se lambuzaram. Aí chegou o WhatsApp. O WhatsApp hoje qualquer um tem, qualquer um encontra. O seu caminho via rede social, Facebook, Instagram, você no TikTok, você não sei o quê, você, sua página, você... Edgar, acho que a gente não soube lidar com isso. Porque eu me pergunto, essa intolerância já deveria existir há muito tempo. Só que as pessoas não tinham como mostrar. Não tinha telefone em casa, de repente era a patroa que aguentava lá o marido mal-humorado, intolerante a algumas coisas. O canal de televisão, diga aqui que a gente tinha televisão, a gente tinha Globo, Bandeirantes, SBT, Record e TV Cultura. Hoje não, você tem 758 canais, tratando de coisas das mais variadas formas, com opiniões distintas. Né? Os jornais, por exemplo, nós tínhamos uma referência no jornal impresso. Hoje tem muito jornal impresso que não serve nem para recolher coisa de gato. Né, porque perdeu referência. Então, Edgar, eu acho que já existia, provavelmente, mas não tinha como mostrar. E o que eu acho que a gente se lambuzou e se perdeu com essa liberdade confundida com libertinagem, Edgar. Eu concordo com você, Pitoli. Eu não vejo que houve uma piora na intolerância. Não vejo. Né? Hoje está muito pior. Porque... Não. Hoje está à mostra. Hoje está visível. Hoje está na TV. Né, assim, na mídia, vamos pensar assim. Né? Hoje o mundo consegue ver um ato de intolerância como esse que nós vimos nos Estados Unidos. Antes, a cidade que aconteceu saberia e olhe lá. Né? Exatamente. Então, de fato, eu vejo que nós estamos caminhando, né? Entendo que estamos melhorando lentamente enquanto humanidade, né? Basta que a gente compare diversos índices e indicadores, né? Claro que no transcurso de uma vida humana a gente não consegue perceber, né? Porque é lento, mas se a gente der passos atrás e observar historicamente, a humanidade está muito melhor. Né? Mortalidade infantil cai no mundo inteiro há 200 anos. E não vou entrar nesse detalhe, mas de fato, concordo com você que a intolerância a que a gente vê exacerbada hoje, ela sempre existiu. Gente, até há 50 anos atrás, matava-se. Né? É possível que no interior do Brasil, em determinados interiores, os coronéis ainda mandem, né? Os cangaços ainda, os jagunços, quero dizer, ainda estejam em plena atuação. Talvez tenham mudado de nome, chamam milícias, não importa, fazem a mesma função. Então,
Concordo plenamente. Nós estamos apenas mostrando a nossa cara. E isso é típico de um processo de crescimento. A gente precisa entender, né? A liberdade, ela é necessária para que a gente saiba usá-la. Existe um ditado popular que eu acho super engraçado, que diz numa reclamação de que Deus dá asa a quem não sabe voar. Tá certo isso? Sim. Então, mas eu acho esse ditado perfeito. É óbvio que quem não sabe voar precisa de asas, porque quem já sabe não precisa mais. Então, nós precisamos da liberdade que nós não sabemos usar para aprender a usar. Porque é exatamente nesse entrechoque, né, em viver as consequências do mau uso da minha liberdade, que eu saberei até onde é bom usá-la e o que ela significa, inclusive, porque a liberdade, tão ardentemente desejada em todos os livros, em todas as histórias, em todas as épocas da humanidade, ainda é um mistério para a maioria de nós, para quase todos nós, e eu me incluo. Edgar, nós ainda não sabemos o que ela é. Não, e tem um detalhe. Antes, o meu vizinho sabia o que eu pensava com relação ao governador, ao presidente. Hoje eu coloco na rede social, até com um robô eu falo me xingando lá. Até um robô me xinga, eu entro na pilha, xingo também. Até, quer dizer, antes era o meu vizinho, talvez o meu colega de trabalho. Esse João Figueiredo é um presidente complicado. Não, porque se eu falasse alto, eu ia em cana, tomava porrada. Era, né, era assim. Hoje não. Bolsonaro não sei o quê, o Dória não sei o que lá. Aí pancada de até robô você toma pancada e você entra na vibe. A gente não soube lidar com a história, não. Edgar, como é bom te ouvir por aqui. Obrigado mais uma vez, viu, querido? Boa semana para você. Olha, como sempre é fantástico, a gente está tendo essas conversas assim tão úteis, remédios para a gente estar alerta e mais lúcido durante a semana. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, que todos nós fiquemos bem. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Edgar.